A história é a seguinte: havia uma tribo indígena em que a tradição era que a administração da tribo se passava de pai para filho. E isso se dava somente com a morte do pai. O cacique morria, então o filho, que já vinha ao longo dos anos recebendo um treinamento, ele assumia a liderança dos índios ali. E numa dessas gerações, o herdeiro, né, legítimo, aquele que deveria assumir o trono, né, no caso ali a responsabilidade, né, por aquela tribo, ele gostava muito, na verdade, não era de se colocar à disposição do pai para aprender todos os costumes da tribo, os conhecimentos, as sabedorias, né? Ele gostava mesmo, era assim, de sair para namorar as índias. Ele gostava muito era de ficar caçando, tomando banho no rio. Ele já tinha aprendido o caminho da cidade. Ele dava uns disfarçados de vez em quando, falando que ia caçar e ia para a cidade. O encanto da supercultura lá, né? Ele ia ficar lá no meio do mato? Não, vou passear na cidade. E o pai o tempo inteiro insistindo com ele para que ele aprendesse, né? Porque tinha muita coisa para ensinar. E ele sempre fugia. Não, uma hora eu vou ter tempo, depois, deixa para depois, deixa para depois. E o que aconteceu? Ele fugiu de todos os ensinamentos, não aprendeu nada. E eis que o chefe da tribo adquire uma doença e desencarna. Imediatamente ele já foi colocado como cacique da tribo. E ele foi ficando muito sem jeito, porque ele teve que assumir uma responsabilidade totalmente despreparado, mas o pai também, né, por outro lado, acobertava o filho. Então a tribo não tinha muita noção de que ele não estava se empenhando para aprender as coisas necessárias para a gestão daquela tribo. E foi chegando num ponto que o inverno foi se aproximando. Então, com a proximidade do inverno, era costume, era tradição naquela tribo, consultar o cacique para saber como seria o inverno, se ele seria ameno, se ele seria mais ou menos, se ele seria um inverno mais rigoroso, porque de acordo com essa informação, uma tribo que residia num local que nevava muito, então os índios juntavam lenha para sobreviverem durante o inverno. Se o inverno fosse mais denso, mais lenha. Se o inverno fosse mais tranquilo, menos lenha. Só que o cacique tinha todas as estratégias para isso. Ele conseguia, pelo barulho dos insetos, pelo padrão da construção da casinha do João de Barro, ele fazia leitura da natureza e ele acertava sempre, ele não errava. E aí então, aproximando-se o inverno, a tribo se reúne para perguntar para o novo cacique, que era o rapaz, despreparado, como seria o inverno. Ele então ficou muito apavorado, foi se aproximando o dia, não sabia o que dizer, ele não tinha se preparado para nada. Ele imaginou o seguinte: eu vou na cidade, vou procurar uma resposta lá, uma ajuda, porque eu não posso passar essa vergonha. Ele foi na cidade e ouviu um programa de rádio que fazia previsão do tempo. Ele então, ele não tinha um aparelho de rádio, ele foi lá do lado da sala, tinha uma janelinha assim, ficou do lado da sala, pôs o ouvido na janela e ficou escutando o locutor anunciar. E o locutor disse mais ou menos assim, que o inverno desse ano seria um inverno tranquilo. Ele ouviu aqui e voltou para a tribo. E avisou para os índios: olha, juntem lenha, porque eu já escutei os passarinhos, eu observei o vento, e o inverno vai ser tranquilo. Mas junta lenha aí, junta um pouquinho a mais, só para garantir e tal, né? E os índios saíram juntando lenha. Uma semana depois ele pensou assim: pode ser que mudou alguma coisa, né? Então eu vou voltar lá. Ele voltou na cidade mais uma vez, escutando o locutor. O locutor então anuncia um pouco diferente. Falou: gente, o inverno parece, pelas previsões aí, que ele vai se intensificar um pouco mais. Não vai ser um inverno muito rigoroso, mas vai ser um inverno intenso. Se preparem e tal. Ele falou: que bom que eu vim aqui. Voltou lá na tribo, juntou os índios lá de novo e avisou para eles: olha gente, mudaram as previsões aí. Eu observei a natureza e o inverno vai ser mais intenso. Juntem mais lenha. E esses índios saíram pela floresta e cata lenha aqui, pega lenha dali. Quando faltava assim uns 15 dias para início do inverno mesmo, era bem delimitado o momento,
E ele resolveu fazer uma última consulta lá na cidade. Quando ele foi lá, ele chegou do lado do locutor, ele escutou o seguinte: o inverno desse ano será um dos invernos mais rigorosos de todos os tempos. Preparem lareira, preparem cobertores, preparem os aquecedores das casas, preparem as vestimentas, avisando para todo mundo. Ele voltou correndo para a tribo e juntou os índios e falou: ó, pega a lenha que tiver na floresta inteira e junta isso aqui. E o inverno desse ano vai ser o pior de todos. E aí os índios juntaram as lenhas que eles podiam e que não podiam. Ele ficou tranquilo, porque de todo jeito tinha muita lenha, ele não ia se preocupar, né? Ficaria só aquela responsabilidade para as próximas previsões. Mas aquilo incomodou tanto aquele jovem que ele tomou uma decisão. Ele juntou todas as economias que tinha com a seguinte ideia: eu volto na cidade agora e eu vou adquirir os equipamentos para a previsão do tempo, porque eu não posso passar um sufoco desse mais não. Ele então foi até a cidade, esperou o locutor do programa do tempo, da previsão do tempo, terminar o seu programa. Quando aquele moço estava saindo da rádio, o índio abordou e disse assim: eu preciso de uma informação sua. Ele falou: pois não, eu preciso que você me diga como é que eu faço para adquirir os equipamentos para fazer previsão do tempo. Aí o locutor disse: mas como assim? Não, eu preciso saber como é que vocês fazem previsão do tempo aqui para saber, né, a intensidade do inverno. Aí o locutor olhou para ele e falou assim: não, você não precisa gastar dinheiro com isso não. Isso é uma coisa muito simples. Mas então me explica. Ele falou: olha, não tem erro. Todo ano acerta assim, ó, 100%. O que a gente faz? A hora que vai chegando próximo do inverno, nós começamos a observar os índios. Nós ficamos olhando os índios. Se eles juntam pouca lenha, não é porque o inverno vai ser tranquilo. Se eles recolhem lenha moderadamente, é um inverno médio. Mas quando eles juntam muita lenha, é porque o inverno vai ser bem rigoroso. E esse ano, ó, eu vou te falar uma coisa: o inverno vai ser complicado, porque os índios juntaram a lenha que tinha na floresta todinha. Eu penso que você já compreendeu o recadinho aqui. O risco de nós deixarmos de seguir Jesus para seguirmos outras deidades, como disse o Espírito. Para colocarmos como lideranças das nossas vidas outras referências, vinculadas exclusivamente à matéria. Talvez seja por isso que Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, uma das mais comentadas, mais conhecidas, Kardec pergunta aos amigos espirituais qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta da espiritualidade é direta: vede Jesus.